Olá, irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês. Muito bom estar aqui novamente, podendo compartilhar a palavra de Deus com vocês. Nós estamos no Circuito Bíblico, na semana 27 do Circuito Bíblico. E eu quero ler com vocês o livro de Oséias. A gente vai em Oséias capítulo 6. A gente vai ler do versículo 1 ao 6 e depois a gente vai orar. Amém? Então acompanha comigo. Oséias capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 6 diz assim: Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas enfaixará as nossas feridas. Depois de 2 dias, ele nos dará vida novamente. E ao terceiro dia, ele nos restaurará para que vivamos na sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá a nós como chuva de inverno, como chuvas da primavera que regam a terra. Que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? O seu amor é como neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Por isso, eu os despedacei por meio dos meus profetas e os matei com as palavras de minha boca. O meu juízo sairá como alvorada, pois desejo misericórdia, não sacrifícios, conhecimentos de Deus em vez de holocaustos. Vamos orar, irmãos? Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela é a espada que o Senhor nos deu. Obrigado porque ela vem nos discernir, ela vem nos disciplinar, ela vem nos encaminhar em direção ao teu coração. Pai, eu peço que o Senhor venha abrir as nossas mentes, abrir o nosso coração, nos dá o teu espírito, que a gente possa discernir aquilo que o Senhor está tentando falar conosco, Pai. Eu peço pelos meus irmãos que estão escutando agora essa palavra, abençoe o coração de cada um e fale conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, o livro de Oséias. Oséias é um profeta, um dos profetas aí que profetizou para Israel, na época que o reino de Israel estava dividido. Tinha o reino do norte, tinha o reino do sul. E Oséias, ele vem profetizar para o reino do norte, que era Israel. E nessa época aí que Oséias está profetizando, o rei que estava reinando em Israel era o rei Jeroboão. Se você voltar lá no livro de 2 Reis, ali a partir do capítulo 14, você vai ver os reis que reinaram em Israel nessa época que Oséias estava profetizando para o reino de Israel. E se você ler direitinho lá em Reis, você vai ver que esses reis não estavam fazendo aquilo que agradava o coração de Deus. O rei Jeroboão, apesar dele trazer um avanço político para o povo de Israel, ele permite que o pessoal volte à idolatria, eles levantam altares a outros deuses, os reinados eram corruptos, vários reis foram assassinados e levantaram aí altares para outros deuses, permitindo que o povo cometesse todo tipo de idolatria. E como todo profeta da Bíblia é usado por Deus para vir alertar e trazer uma palavra de Deus de arrependimento, de alerta para o povo, Oséias não é diferente. Ele vem aí trazer esse alerta para o povo nessa época. Só que eu penso que, para mim, Oséias, ele sentiu mais o que passava no coração de Deus. Porque se você voltar lá no capítulo 1, você vai ver que Deus pede que Oséias case-se com uma prostituta, para que ele possa sentir na pele o que estava passando no coração de Deus e assim pudesse alertar e pudesse trazer essa palavra para o povo. Então, do capítulo 1 ao capítulo 5, você vai ver aí as acusações de Deus contra o povo de Israel, a disciplina, o juízo que Deus traz. E aí, quando a gente chega no capítulo 6, esse capítulo que a gente acabou de ler é a chamada aí de Oséias ao povo: voltemos ao Senhor. Voltemos ao Senhor. E a gente vai dividir aí esse bloco que a gente leu do 1 ao 6 em 2 partes para ficar mais fácil a interpretação. A gente vai ler primeiro do 4 ao 6 e depois a gente vai voltar e a gente vai ler do 1 ao 3. Eu acho lindo quando a Bíblia faz isso. Você lê de frente para trás, faz sentido. Você lê de trás para frente, continua fazendo sentido. É cheio de tesouros na leitura, né? Quando você realmente lê. Então, lê a sua Bíblia de trás para frente, de frente para trás, que Deus vai falar com você aí vários segredos aí da leitura. Vamos voltar lá no versículo 4. Diz assim: Que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? O seu amor é como neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Ele dá a entender aí que esse amor que Israel tinha nesse período por Deus era um amor bem pós-moderno. Era um amor raso, frágil, que passava rápido como neblina. Que ao mesmo tempo que eles queriam servir a Deus, queria dizer que eles,
que eles tinham Deus, eles queriam fazer as próprias vontades, eles queriam adorar outros deuses, servir outros deuses, era um amor infiel. O livro todo, Deus está batendo nessa tecla da questão da infidelidade e usa o próprio relacionamento de Oséias para poder expor isso, né? Então, Israel, ele não cria 100% em Deus. Ao mesmo tempo que ele oferecia sacrifício para Deus, consultava Deus antes de ir para as guerras, ele estava lá também tentando consultar outros deuses, né? A gente vê lá no capítulo 4, versículo 12, ele diz assim: eles pedem conselhos a um ídolo de madeira e de um pedaço de pau recebem resposta. Um espírito de prostituição os leva a desviar-se e eles são infiéis ao seu Deus. Ou seja, Israel estava aí buscando em outros deuses, em outros altares, respostas para as perguntas. Eles não estavam 100% compromissados com Deus. Eles não enxergavam Deus como único Deus, né? E como que eu posso aplicar isso para a nossa vida hoje? Como que esse amor superficial ele tem estado presente nos nossos dias hoje? É a grande maldição dos últimos dias. O amor de muitos se esfriará, o que a Bíblia fala. E hoje é muito fácil a gente se acomodar com esse amor superficial, que na correria do dia a dia, a correria me rouba desse tempo com Deus, me tira, me arrebata das minhas disciplinas espirituais, da minha devoção. E quando eu menos percebo, o meu momento com Deus já não é mais prioridade, ler a Bíblia já não é uma coisa tão intensa, né? E a gente precisa ter cuidado com esse amor superficial, que a gente vai num congresso, num acampamento, num culto do fogo, e você volta cheio de alegria, você volta empenhado, você quer orar de madrugada, você quer evangelizar, você quer ler sua Bíblia, mas aí vai passando os dias, vai vindo as circunstâncias, vai vindo a correria, e isso vai se esfriando, isso vai ficando de lado, e se torna como esse amor aqui de Israel. Né, esse amor frágil, que passa rápido, que ao mesmo tempo que quer servir a Deus, ele não quer se comprometer. E olha o que acontece por conta disso. A gente vai continuar lendo aí no versículo 5, ele diz: por isso eu os despedacei por meio dos meus profetas e os matei com a palavra da minha boca. O meu juízo sairá como alvorada. Então, por causa desse amor morno, Deus vem trazendo o juízo sobre o povo, e ele usa os profetas, né? E a sua própria palavra. E a palavra diz aqui, o versículo diz: eu os matei com as palavras da minha boca. A palavra, essa palavra que sai da boca de Deus, ela é comparada na Bíblia muitas vezes com a espada, como eu estava falando na minha oração. Lá em Hebreus 4:12, Deus vai comparar a palavra como essa espada de dois gumes, que ela corta para os dois lados, ela vem para dividir, ela vem para discernir, ela vem para cortar aquilo que é ruim. E lá em Apocalipse, nós vamos ver essa interpretação da espada que sai da boca de Deus também. Vamos ler lá, Apocalipse 19, 14 e 15 diz assim: os exércitos dos céus o seguiam, vestido de linho fino, branco e puro, e montados em um cavalo branco. Da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Essa espada que sai da boca de Jesus é a palavra que está vindo trazer o juízo de Deus. Então, a palavra do Senhor, ela tem esse poder. Ela tem esse poder de vir para poder ser essa espada que vai limpar e essa espada que vai trazer juízo. A palavra não muda. O que muda é o coração de quem a recebe, né? Quem vai receber essa palavra que pode estar recebendo uma palavra de juízo, de condenação, ou ela pode estar vindo como essa espada que vai cortar e vai limpar, né? Jesus, ele é o maior exemplo disso. Ele era a própria palavra profética, o próprio verbo encarnado que saiu da boca de Deus andando pela terra. E quando a gente lê o Novo Testamento, a trajetória de Jesus, algumas pessoas tropeçaram em Jesus. Ele foi pedra de tropeço para alguns e para outros ele foi vida, ele foi cura, ele foi renovo. A gente lê lá em Romanos diz assim, Romanos 31, 33 diz assim: Israel, porém, que buscava a lei, que trouxesse justiça, não alcançou. Por que não? Porque não buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. Aquele que nela confia jamais será envergonhado. Então está falando de duas coisas aqui, ó. O povo de Israel que estava tentando impressionar Deus pelas obras, mas que não tinha aquele coração com fé, que não confiava em Deus, né, que não tinha aquele relacionamento íntimo, Jesus foi
pedra de tropeço, ele foi condenação. Mas para aqueles que tinham fé, diz no versículo, aquele que nele confia jamais será envergonhado. Então a palavra, irmãos, ela tem esse poder. Ela tem esse poder de vir e de discernir o nosso coração, de separar, de cortar, de limpar, mas ela também tem esse poder de vir e trazer o juízo de Deus. Depende do coração que a recebe. Então, como que você tem recebido a palavra de Deus hoje? Às vezes as palavras de Jesus eram de disciplina, eram palavras de correção, eram palavras de chamada ao arrependimento. E como que essa palavra tem chegado ao seu coração hoje? Será que a gente recebe essas palavras e a gente sacode, finge que não é com a gente e segue o nosso dia? Ou será que a gente se submete, deixa a palavra fazer esse trabalho aí que às vezes dói, né? De ganhar o nosso coração, né, de corrigir, de limpar, de cortar aquilo que Deus não estabeleceu. Isso dói, a gente precisa se submeter, a gente precisa ter um coração ensinável quando a gente recebe essa palavra, de deixar, né? Então deixa essa palavra fazer o trabalho aí da espada de dois gumes, de chegar no seu coração, limpar aquilo que precisa ser limpado, estabelecer só aquilo que Deus estabeleceu. Vamos seguir, no versículo 6 diz assim: pois desejo misericórdia, não sacrifício. Conhecimento de Deus ao invés de holocausto. Vamos só na parte A do versículo que diz: pois desejo misericórdia e não sacrifício. Naquela época, irmãos, o sacrifício ele era oferecido, como a gente já sabe, em troca de perdão pelos pecados. Ou seja, se você lê o livro de Osés, eles estavam constantemente trazendo sacrifícios, ou seja, eles estavam constantemente pecando e trazendo sacrifício para Deus. Ou seja, não tem problema pecar, né? A gente já entendeu como é que Deus gosta das coisas. A gente peca, a gente vai lá, mata um cordeirinho, oferece o sacrifício e tá tudo bem. E Deus vem aqui dizer: não é isso que eu quero. Não é para isso que eu estabeleci o sacrifício. Não é para vocês ficarem pecando e trazendo sacrifício o tempo todo. Não é esse coração que eu estou esperando. Eu quero uma atitude de misericórdia. Eu quero um coração transformado. E muitas vezes a gente se deixa sutilmente levar por essa ideia, né, da graça. A gente tem a graça. Se você pecar, não tem problema, é só pedir perdão, segue a vida. E se a gente oferecer esse coração contrito e arrependido, Deus vai nos perdoar, mas Ele está dizendo aqui, olha, não é isso que eu estou procurando. Eu quero um coração transformado. Eu quero corações que estejam interessados em andar em santidade. Não que estão já pensando na graça se pecar, né? E, além disso, a gente tem outro problema, né? Muitas vezes a gente tenta maquiar as nossas falhas, os nossos pecados através das nossas obras. A gente ouviu muito isso nesse final de semana no Congresso, né? O pastor Igor Miguel falou muito sobre isso. E, às vezes, a gente tenta essa autojustificação, autorredenção através das nossas obras. A gente vira ativista, a gente serve, a gente dá o dízimo, a gente dá a oferta, a gente quer servir lá no fundo, assim, às vezes, né? Bem sutilmente, tentando se tornar bom o suficiente, né, perante Deus. E Deus, desde o Velho Testamento, Ele já está nos alertando que não é isso que Ele quer. Né? Ele não está interessado nas coisas que a gente faz, mas na intenção do nosso coração. Parte B do versículo diz assim: conhecimento de Deus em vez de holocausto. E aqui a gente esbarra no grande problema de Israel, que foi a fonte de todos os outros pecados, que é a falta de conhecimento de Deus. Israel, ele sabia de Deus, mas ele não tinha um relacionamento íntimo, ele não conhecia. E eu acho lindo que o livro de Osés, ele bate nessa tecla várias vezes. Vou citar aqui um dos versículos, no capítulo 4, versículo 6, que diz assim: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Outras versões vão dizer que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, assim, Israel oferecia sacrifícios, sabia das regras, seguia todo um ritual antes de ir para a guerra, mas eles não conheciam profundamente o Senhor. Eles sabiam que existia um Deus, mas eles não estabeleceram um relacionamento de intimidade. Mal eles sabiam, né, que todo esse sacrifício, todo esse ritual que eles seguiam era o próprio Deus que futuramente queria se tornar o próprio sacrifício por eles, para os salvar. Né? E o que eu aprendo aqui? Que Deus ele não está interessado nesse relacionamento de troca e de barganha. Onde eu faço para Deus esperando com que Ele faça para mim. Onde eu espero que Deus faça para mim para depois eu fazer para Ele. Né? A vontade de Deus é que a gente busque conhecer Ele em intimidade com a palavra, que a gente estabeleça um relacionamento de fidelidade e de lealdade com Ele. Esse amor frágil, pós-moderno, né, que passava rápido de Israel, era porque eles não conheciam a Deus de fato, eles não estabeleceram um relacionamento profundo. Né? Então eu arrisco dizer que se o nosso
o nosso amor por Deus está morno, está fraco, a gente tem conhecido pouco o Senhor. A gente precisa investir tempo em conhecer o nosso Deus. E sabendo de tudo isso, a gente agora vai voltar lá para o versículo 1 do versículo 3, vamos ler só o versículo 1, diz assim, no capítulo 6. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas enfaixará nossas feridas. Essa é a súplica de Oséias, né? Olha, quem causou o nosso sofrimento, Israel, foi o Senhor por causa do nosso pecado, mas Ele que começou a obra vai terminar, Ele vai trazer a cura. O mesmo Deus que nos despedaçou em juízo é o Deus que está pronto para trazer a cura e misericórdia. E o nosso Deus é assim, gente. Ele mexe no nosso coração, ele remexe, ele tira as coisas do lugar. E quando ele faz isso, incomoda. A gente é confrontado. Mas a obra que Deus começa na nossa vida, ele termina. Ele começa em juízo, mas ele termina em graça, em misericórdia, em cura. Então a gente pode confiar que essas mexidas que Deus dá no nosso coração é para a vida, é para a cura. No versículo 2 ele diz assim, depois de 2 dias ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia ele nos restaurará para que vivamos na sua presença. Então o ponto aqui desses dias é mostrar que é rápido. Deus ele quer nos trazer, para que ele quer nos restaurar de uma forma rápida, não vai demorar muito. Né? No terceiro dia ele já quer que a gente esteja na presença dele. Né? E para que Deus quer nos restaurar novamente? Para que Deus queria restaurar o povo novamente? O povo idólatra, pecador, que estava querendo viver longe dele. Né? Vamos prestar atenção na preposição, como a gente aprendeu com o pastor Igor. Vamos ler de novo lá. Depois de 2 dias, ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia, nos restaurará, para que vivamos na sua presença. Esse para que aqui é o ponto. Né? Deus está restaurando Israel para que eles vivam diante dele, não para que eles vivam diante dos outros deuses, não para que eles vivam diante de deuses de madeira, tentando procurar resposta onde não vai achar. Oséias estava dizendo, olha Israel, apesar de vocês serem esse povo desobediente, idólatra, Deus ele vai nos restaurar. Ele quer nos dar vida, ele quer que a gente viva diante dele. Então, irmãos, a salvação que a gente alcança por meio de Jesus, a cura que a gente alcança em Deus, é para que vivamos diante do nosso Deus, é para que a gente viva diante dele, é para que a gente o torne conhecido, é para que a gente viva dando glória para ele. Quantas vezes nós recebemos vida de Deus, recebemos salvação, recebemos cura, e a gente vai viver diante de outras coisas, a gente vai viver diante dos nossos próprios sonhos, a gente vai viver diante do Netflix, da carreira, dos nossos sonhos tão passageiros, né? E o grande para quê da vida do cristão é para que a gente viva diante do Senhor. Amém? E eu vou terminar aqui com esse versículo meu favorito da Bíblia, que diz assim, ao versículo 3, conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá a nós como chuvas de inverno, como chuvas da primavera que regam a terra. Então aqui o Oséias está chamando Israel, vamos conhecer o Senhor. Todos esses erros que a gente comete é porque a gente não conhece. Esse é o nosso grande pecado que nos leva a cometer todos os outros pecados, é a falta de conhecimento ao Senhor. Oséias já sabia da infidelidade do povo, então ele já coloca aí, ó, a gente precisa se esforçar. Não é hoje, né, a gente traz um sacrifício e amanhã a gente vai embora, não. A gente precisa se esforçar em conhecer o nosso Deus, né? Então, assim, observe que tem esse gasto de energia, esse esforço em conhecer o nosso Senhor. Existe um movimento da nossa parte em direção ao Senhor que a gente precisa fazer, que exige da gente um trabalho, né? Eu preciso me empenhar, eu preciso ler a minha Bíblia mesmo quando eu não estou com vontade. Eu preciso continuar orando mesmo quando eu não sinto os arrepios, mesmo quando eu sinto que eu não estou com vontade de orar, né? E por que eu preciso me esforçar, né? O nosso Deus, irmãos, ele é infinito. Ele, né, quanto mais a gente conhece, mais a gente vê que a gente precisa conhecer. Hoje você está na busca do conhecimento de Deus e você entra por uma porta, e quando você entra por aquela porta, você vê, tem mais 5 portas. E aí você continua buscando conhecer a Deus, lendo a sua Bíblia e orando. E aí quando você entra por aquelas 5 portas, você vê, tem mais 50 portas. E é por isso que Deus nos deu uma vida aqui, na carne, agora. E Ele nos dá uma vida eterna, para que a gente possa continuar conhecendo Ele, porque Ele é infinito. E olha o que acontece quando a gente se esforça em conhecer o Senhor. A parte B do versículo diz assim, tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá a nós como chuvas de inverno, como chuvas da primavera que regam a terra. Essa segurança que Oséias dá na manifestação da presença de Deus, né, de comparar, olha, tão certo como o sol vai nascer amanhã,
Deus vai se revelar. Não se preocupe, que quando você buscar, o Senhor vai se revelar. A gente tem essa segurança na palavra dele, né? Então, quando nós buscamos o nosso Senhor, nós esforçamos, nós permanecemos na busca dele, nós o encontramos. Ele se manifesta, ele se revela, e ele vem trazendo essa luz maravilhosa do dia, né? Que é comparado com o sol, que vem trazendo o dia. Ele vem trazendo vida, a chuva do inverno, né? A gente espera tanto a chuva e a primavera chegar. A gente que vive aqui nesse inverno, a gente está assim orando, esperando que a primavera chegue logo, e a manifestação da presença do Senhor, ela é comparada com essa temporada, né, que vem trazendo vida, que vem trazendo flores, que vem trazendo cores, né? Isso é muito lindo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Então, irmãos, concluindo, a minha oração é que a palavra de Deus chegue a você como essa espada de 2 gumes que vai te limpar, que vai aparar aí o que precisa ser aparado, que vai discernir, que vai tirar aquilo que Deus estabeleceu, vai deixar aquilo que Deus estabeleceu e vai separar daquilo que Deus não estabeleceu, e que nos seus encontros com Jesus você não tropece nele como os fariseus tropeçaram, mas que ele seja vida, que ele seja cura para você. E que ele possa trazer esse renovo aí no solo do seu coração, que a gente seja liberto, que Deus nos livre dessa maldição desse último século, que são os corações frios, que é esse amor superficial por Deus, mas que a gente empenhe em conhecer ao nosso Deus e que a gente cultive esse amor profundo, verdadeiro por Ele. Que venhamos nos esforçar e nos empenhar, investir tempo na presença do nosso Deus, desenvolver intimidade, que a palavra nos garante, né, que tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Então que Jesus te visite nessa semana, que ele se revele a você na sua busca, que ele venha trazer vida, que ele venha trazer renovo ao seu coração. Amém? Que Deus abençoe. Até a próxima.